Bom dia, buscadores! Hoje, dia 5 de outubro de 2023, eu, Ana Paula Magalhães, estou psiquiatra, estou nerd, estou atriz, estou infinitas possibilidades nesta encarnação e recebi uma pergunta, né? Depois do vídeo que eu fiz ontem a respeito do Yin e do Yang. E a pergunta, e uma colocação, na verdade, era mais ou menos assim. E eu achei muito interessante e vou trazer para vocês. Ana, eu conheci meu ex-namorado justamente ele chorando as pitangas por ter terminado um relacionamento abusivo com uma narcisista. E nem assim ele foi honrado para comigo. O que foi que aconteceu? Gente, quando eu falei, né, no vídeo de ontem, a respeito da maturidade masculina, fazer parte da maturidade masculina, a compreensão do ciclo, dos altos e baixos, né, desse movimento cíclico da vida e se permitir em algum momento estar nessa posição de fragilidade também. Isso vale, né, para homens adultos, maduros. Por quê? Porque os homens imaturos muitas vezes usam esse artifício, né, da vitimização, até para atrair mulheres, né? Eles se colocam numa posição de coitadinho, assim como a mulher também faz, né? Quando ela não tá com a psique amadurecida e não tem uma evolução espiritual ainda, né, capaz de discernir isso. Então ela se coloca na posição de vítima e ele se coloca também na posição de vítima, de coitadinho, e imprime assim na parceira, na provável parceira, esse papel de salvadora. E isso para a mulher é delicioso, né? A mulher, no seu instinto maternal, né, o seu cérebro límbico ali, que materna, que cuida, isso é realmente uma cilada nos relacionamentos, né? Claro, se o ser humano faz isso conscientemente, não, o ser humano não faz isso conscientemente, gente. Aqui não existe julgamento, aqui existe constatação de fatos quando eu converso com vocês sobre relacionamentos, né? O que acontece? Porque eu comecei mostrando para vocês nerds, quem é nerd levanta a mão, nerds de plantão, a respeito, recomendo inclusive essa série da Netflix, O Fazendeiro, Jibaro, tá? De Love and Robots, fantástico, porque o que eu mais achei próximo a um Yin cósmico e a um Yang cósmico está exatamente nesse episódio de Jibaro, o Fazendeiro, né? Porque eu trouxe isso justamente para mostrar quando o homem está dominado por uma Yin cósmica, né, uma ânima cósmica, como é que ele atua, e quando o contrário, né, a mulher está dominada por um ânimos cósmico, como é que ela atua. Se vocês observarem a série, né, a série é uma mitologia, né, não é daqui do Brasil, é uma mitologia, se não me engano, nórdica, mas é uma sereia, né? E Jibaro é um explorador ali meio que medieval, né? E os dois se encontram e esse encontro resulta, né? Os acontecimentos vão transcorrendo ali e acaba sendo bem trágico para os dois. Por quê? Porque é justamente isso. A gente está falando de um ânimos cósmico, né? Então é o ímpeto yang mais puro que existe. Então o yang que é incisivo, que é reto no sentido de obstinado, que ele leva o seu impulso, né? Custa o que custar, é o desbravador, é a lança, né? E o Yin, que é toda a instabilidade, que é toda a fúria, né? O imprevisível,
possível. Então, nessa série de Love and Robots, é perfeito para vocês entenderem o que é esse arquétipo, esse complexo primordial humano que está dentro de nós, né? E que funciona desse jeito. Então, olha só que interessante. Quando um homem imaturo encontra uma mulher também que não está na sua plena maturidade da psique, né, psíquica, o homem está dominado por uma yin, por uma ânima, por uma mulher, tá? Uma mulher cósmica, furiosa, agressiva. E o contrário também. Quando a mulher não está na sua plenitude psíquica, da sua maturidade, né? Mental e emocional, no seu mais alto, né? Da sua psique, ela está dominada pelo ânimos, pelo homem, esse homem cósmico, esse explorador, esse caçador, né? Esse aventureiro, entendem? Então, falar de yin e yang é muito mais do que falar de homem e de mulher. Muito mais, mas muito mais. Falar de yin e yang é falar que, por incrível que pareça, um macho na nossa sociedade, que aqui entendam macho como a base, né, da psique evolutiva sentimental masculina, é dominado por um yin. Ele está na sereia do Jibaro. Ele está na sereia do Jibaro, né? Ele está na conquista. Ele está no apego, ele está no medo da perda. Assistam essa série, assistam esse episódio. E o contrário, quando a mulher não está no seu mais alto, né, da evolução psíquica, ela tá no yang, ela tá no fazendeiro, ela tá no jibaro, ela tá na caça, ela tá na conquista, ela tá na agressividade, ela tá na fúria. Ok? Então, quando a gente fala de matriarcas e patriarcas, a gente está falando de seres humanos que atingiram um grau na sua evolução psíquica, nos quais ele e ela... O que acontece com a matriarca e o patriarca, né? Que foi o vídeo que eu fiz ontem. Eles compreendem a força oposta e dominam essa força oposta. Eles não são dominados pelo complexo ânima e ânimos. Pelo contrário, ele usa aquela força quando precisa ser usada de forma consciente. Um homem com seu yin bem elaborado, né? No nível de Mona Lisa, Nossa Senhora, aqui eu tô falando de níveis da psique, tá? Ele quando precisa, ele abraça essa força yin e aí que ele se permite chorar. Não é um homem que chora as pitangas pedindo socorro e ajuda para uma mulher que ele mal conheceu. Este homem está dominado por uma yin cósmica, pela ânima mais furiosa no final das contas. Esse choro todo esconde muita fúria e falta de autorresponsabilização. Não é interessante e lindo? É muito, muito bonito a gente perceber os níveis, né, da psique humana, entender a psique humana. Isso é tão espiritual que é inefável. É inefável a gente observar isso, a gente compreender isso. E para os que têm interesse em entender mais, estudem, se aprofundem, se autoanalisem, se autoestudem, sejam terapeutizados, se permitam ser terapeutizados, não tenham medo de abraçar suas sombras. Mulheres, vocês vão encontrar inicialmente um ânimos muito agressivo. Vão entender que estão dominadas por esse ânimos, né? E muitas vezes se comportando como um machista. Homens que ainda precisam evoluir sua psique, vocês vão perceber, vão notar, olhando a sua Eva, né?
que é o contraponto do macho é a Eva, do Adão é a Eva, como às vezes vocês precisam se vitimizar e se colocar numa situação de muita vulnerabilidade para serem olhados e sentir conquistados, né? A gente vê muito isso no Édipo. O homem que tem um Édipo muito mal resolvido com a mãe, quando a mulher começa a disputar com a mãe deste homem, se aquilo não incomoda muito ele, né? Ele se sente disputado, duelado por duas mulheres. Observem, há muito o que se desenvolver nessa psique masculina, ok? É um pensamento muito profundo. Eu, na minha pretensão de estar nerd, psiquiatra, estudiosa, observadora da realidade neste planeta, me coloco aqui, né, tentando falar de coisas tão profundas em tão pouco tempo, mas é uma tentativa, ok? E já é um começo, e eu penso que tudo que é orgânico começa assim. Homens e mulheres de ouro, nerds amantes de Love and Robots, sejam de ouro, eu sou. Até a próxima.